empresário fica chocado ao encontrar negra veterana e mãe solo na escuridão. Carlos Almeida jamais pensou que uma noite fria e chuvosa o levaria a um lugar tão esquecido. Um restaurante caindo aos pedaços na periferia da cidade, com as luzes piscando como se estivessem à beira de apagar para sempre. A chuva batia pesado no vidro embaçado e o vento gelado cortava até o osso. Cada gota molhando seu rosto parecia pesar como um punhal invisível. As cicatrizes da guerra, aquelas que ninguém vê, latiam, doendo em silêncio. Só Carlos carregava uma batalha interna que o sangue não podia limpar. Ele entrou apressado, puxou a porta que rangeu alto e tirou o casaco encharcado. O cheiro forte de fumaça antiga, um mix de café queimado e madeira podre, invadiu seus pulmões. No canto do salão vazio, entre mesas manchadas e cadeiras tortas, estava Afonso Silva, um homem negro com os olhos cansados, o corpo marcado pela guerra do Vietnã e o peso de décadas enfrentando abandono e desdém. Desconfiado. 2 soldados de mundos diferentes, feridos na mesma guerra invisível da alma. Foi um silêncio carregado de histórias não ditas, e ambas as vozes tremiam sob esse teto esquecido. Afonso começou a falar, baixo, quase um sussurro quebrado pelo tinir das gotas do lado de fora. Contou dos horrores que viu, das promessas quebradas e do peso da solidão depois das batalhas. Ele falou das cicatrizes que o mundo não queria ver, o racismo cultivado dentro das fileiras, o abandono cruel quando voltou para casa. Carlos escutava, apertando a caneca de café como se agarrasse um pedaço de salvação. Então veio o segredo. Um segredo sombrio tão grande que fazia o barulho da tempestade parecer um cochicho. Afonso falou com medo, as mãos tremendo numa dança nervosa contra a madeira da mesa. Ele sabia que, se esse segredo viesse à tona, tudo o que conheciam, o silêncio voltou, pesado e sufocante. Lá fora, o trovão rugiu, como se o céu reconhecesse a gravidade da revelação. Carlos sentiu o peito apertar, um nó se formando na garganta que dificultava até respirar. O frio da noite invadia a alma, mas algo queimava por dentro, uma mistura de medo e esperança perigosa. Eles não estavam só diante de seus próprios fantasmas, mas de uma máquina invisível que queria esmagar qualquer verdade inconveniente. À medida que a noite avançava, a conexão entre eles crescia, tensa como um fio pronto para romper. As sombras da sala pareciam observá-los, a penumbra escondendo olhos que não queriam que eles continuassem decididos a lutar. Lealdade contra sobrevivência, herói contra vítima, tudo misturado em uma tempestade de emoções que deixava pele e alma expostas demais. No fim do capítulo, quando o mundo parecia prestes a desabar em suas mãos, Afonso baixou a voz, olhando fixamente nos olhos de Carlos. Algo novo, aterrador, emergiu das palavras dele. Uma revelação ainda mais assustadora, que poderia pôr fim à aliança que estavam formando. O medo congelou o instante. A dúvida cortou como navalha. Eles conseguiriam, afinal, enfrentar o poder invisível que queriam varrê-los do mapa? Ou seriam apagados, como tantos antes deles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio intenso pairava entre eles. O coração de Carlos pulsava tão alto que parecia reverberar na parede de madeira desgastada. A escuridão, agora cúmplice, crescia, transbordando nos cantos mais ocultos do restaurante. Afonso, com os olhos profundos e cansados, finalmente quebrou a tensão. Mas o que emergiu da boca dele não era apenas um segredo. Era uma bomba prestes a explodir. Eu sou irmão do homem que você mandou para a prisão, Carlos, revelou Afonso, com a voz tão baixa que quase se perdeu no barulho das gotas de chuva que despencavam no vidro. O mundo de Carlos desabou em um instante. Seu sorriso, antes inocente, agora congelou no rosto, como uma máscara de terror. O nome dele é Paulo. Ele não era apenas um criminoso qualquer. Ele era um coronel no exército. E a verdade que você ainda não conhece é que ele nunca deveria ter estado onde estava quando você o encontrou. Carlos sentiu como se o chão sob seus pés se abrisse, um abismo profundo e escuro. As peças do quebra-cabeça tinham se juntado de uma forma que ele jamais imaginara. Ele havia perseguido Paulo, como um cão feroz atrás de um ladrão, sem saber que havia uma história muito mais complexa entrelaçada com sua própria vida. Ele é inocente, Carlos. Você não sabe tudo, Afonso continuou, com a voz súbita e alta. As alianças entre nossos superiores, políticas obscuras, tudo o que aconteceu foi uma trama muito maior do que você pensa. As cicatrizes que carrego não vêm apenas da guerra, vêm da luta contra um sistema que sacrifica seus próprios filhos. Carlos ficou paralisado, cada palavra de Afonso cortando mais fundo do que ele pensava ser possível. Ele se lembrava das noites em que sonhara com justiça, certeza de que estava fazendo o certo. Mas agora, as sombras se tornava. A mão de Afonso tremia enquanto ele falava, mas a determinação em seu olhar era inegável. Você e eu não somos tão diferentes, Carlos. Ambos lutamos contra demônios que nos foram impostos. O que você vai fazer com isso? Vai deixar que a verdade fique enterrada como nós? Ou vai lutar para revertê-la? O ar pesado tornava-se opressivo e a torneira da tempestade fora continuava a ferir, mas a tempestade interna se intensificava. O que Afonso dizia reverberava nas paredes. O ranger da madeira, o cheiro da fumaça antiga, tudo parecia um aviso sombrio do destino que os aguardava. Então, a porta se abriu com um estrondo inesperado, interrompendo a revelação. Uma figura encapuzada entrou, entrando na cena como um fantasma materializado. Carlos reconheceu o brilho do metal em suas mãos. Não havia dúvida. Era um serviço de entrega de um passado catastrófico, remetendo à batalha e ao julgamento em que Carlos estava tão profundamente enredado. Chegou a hora, gritou a figura, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Carlos e Afonso,
paralisados em horror, viram o plano de ação da figura misteriosa se desdobrar. Se vocês querem uma saída, vão ter que lutar por ela. Carlos sentiu o peso de sua escolha, a conexão entre ele e Afonso intensificando-se. Aquele restaurante mofado na periferia da cidade agora era um campo de batalha de verdades não ditas, e a aliança entre eles poderia ser a única esperança de escapar do ciclo destrutivo que os aprisionava, mas estavam dispostos a descobrir o preço que teriam que pagar. Com a figura frente a eles, a incerteza palpável, Carlos percebeu que o verdadeiro inimigo estava mais próximo do que imaginava, e a revelação do passado de Afonso poderia não ser o único segredo a se desvelar. O relógio da tempestade continuava a com. O silêncio pesado no ar se rompeu com a voz da figura encapuzada. A tensão era palpável, como a batida acelerada dos corações de Carlos e Afonso. O barulho da chuva tornou-se um pano de fundo distante enquanto a situação se desenrolava à sua frente. Chegou a hora! A voz rouca reverberou, como um estrondo de um trovão que atravessava a penumbra. Carlos e Afonso trocaram olhares, a confusão e a curiosidade entrelaçando-se em suas expressões. Aquela figura misteriosa tinha o poder de mudar tudo. As suas mãos tremiam e as sombras dançavam no rosto encapuzado. Mas a determinação era nítida. A verdade precisa ser revelada, e você, Carlos, é a chave para isso. Uma onda de frio percorreu a espinha de Carlos. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguia formular as palavras, enquanto a tempestade fora continuava a rugir incansavelmente. A figura deu um passo à frente, revelando um rosto que fez o sangue de Carlos gelar. Era alguém que ele conhecia muito bem, um ex-colega da força policial, Tiago, que ele acreditava estar morto. A verdade que você procura está mais próxima do que imagina, disse Tiago, tirando o capuz de seu rosto. A luz fraca revelou um semblante marcado pela dor e um olhar endurecido pela desilusão. Todos nós estávamos envolvidos, Carlos. Essa guerra é tão real aqui como nas ruas. Mas você deveria estar morto. Os olhos de Carlos se alargaram, a incredulidade tomando conta de sua mente confusa. Tiago sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Acha mesmo que um tiro o deteria? Não somos tão fáceis de apagar. Ele olhou para Afonso, os olhos brilhando com uma mistura de culpa e esperança. Você precisa saber, Afonso, Paulo não é o único a carregar segredos. O que aconteceu com ele foi orquestrado. Afonso estremeceu, confuso. O que você está dizendo? Sua voz estava trêmula, cheia de ansiedade. O silêncio entre eles gelou a atmosfera. Tiago respirou fundo. Eu e você, Afonso, nós éramos amigos. Fomos juntos para o exército. Juntos vimos as mesmas atrocidades. Lutei por ele, pela verdade que queriam esconder. O que eu vi não foi apenas uma traição a nós, mas um planejamento minucioso. O seu irmão é um bode expiatório. Carlos estava paralisado, as palavras de Tiago martelando na sua cabeça. Um corona de realizações tomou conta dele. Tudo o que ele acreditava, toda a sensação de ter feito a coisa certa, agora parecia ruir. A mais, o que você quer dizer com planejamento? A guerra não é apenas no campo de batalha, Carlos. É aqui, nas ruas, nas escolhas, nas ordens que seguimos. Nós servimos a um governo que não se importa com a verdade, mas com a manutenção do poder, Tiago informou.
cada sílaba mais pesada que a anterior. Paulo foi vendido, e você não é mais que uma peça no tabuleiro deles. Afonso se inclinou para a frente, a angústia estampada em seu rosto. Como isso pode ser? O que eu faço? O que ele fez para ser enganado dessa forma? E você não sabe quem mais está envolvido? Os olhos de Tiago brilharam, como se uma nova revelação estivesse prestes a explodir. A sua própria família, Afonso. A sua mãe é parte do esquema. Ela está escondendo verdades que poderiam mudar tudo, e a bomba caiu, e o tempo parecia congelar enquanto as realidades se embaralhavam. Carlos olhou para Afonso, que recuou, a expressão se transformando em choque absoluto. Isso não pode ser verdade. Não pode. Mas a verdade parecia mais terrível do que qualquer infâmia que já haviam enfrentado. O restaurante que antes parecia um refúgio, agora era um tremendo buraco de segredos e traições. A tempestade lá fora intensificou, como se preparasse para uma batalha maior. Vocês têm uma escolha a fazer. Vão enfrentar isso de frente, ou deixar que essas sombras os consumam. A voz de Tiago se solidificou, trazendo um ar de urgência e determinação ao ambiente opressivo. As luzes do restaurante começaram a piscar freneticamente, revelando a sutileza das sombras que dançavam pelas paredes. E naquele instante, a esperança e o desespero se confrontaram num mesmo espaço. Carlos e Afonso estavam à beira de um abismo. A revelação não era apenas um novo começo. Era um divisor de águas. O passado começava a se desdobrar em uma trama muito mais complexa do que imaginavam. O que você vai fazer agora, Carlos? Fez a pergunta final de Tiago, seus olhos cravados nos de Carlos, desafiando-o a mudar seu destino. E no meio da tempestade, a única certeza que restava era que nada seria como antes. O clima no restaurante era uma tempestade prestes a estourar, e a revelação de Tiago fundamentalmente alterou a equação entre aqueles homens. Carlos, paralisado, sentiu uma onda de calor subir pelo seu corpo, enquanto a verdade se impunha, intimidadora. Afonso respirava entrecortadamente, a luta interna dele estampada em cada linha de seu rosto, transformando-se em um fervor que não poderia ser contido. Você não pode estar falando sério, Carlos gritou, a incredulidade pesando em cada palavra como se estivesse lutando contra correntes invisíveis. O som da chuva batendo contra os vidros tornou-se um eco distante, sufocando os gritos da tempestade emocional que se desenrolava dentro dele. Eu sei que é difícil de acreditar, mas as coisas não são como parecem, insistiu Tiago, a urgência nos olhos dele refletindo a gravidade da situação. Todos os envolvidos na operação sabem que Paulo é um peão, um bode expiatório. Eles o sacrificaram para encobrir algo muito maior. A tensão era palpável. As sombras dançavam à luz bruxuleante, moldando-se em silhuetas que pareciam escutar a conversa. Afonso, ainda em estado de choque, olhou fixamente para Tiago, as palavras dele ressoando como um sino. E quem exatamente está por trás disso? Qual é a verdade que você está escondendo? A voz dele tremia, e a fúria era uma tempestade em seu coração. Tiago hesitou, e naquele breve silêncio, algo mudou no ar. O som que até então só vinha da chuva, agora parecia se intensificar.
A sensação de que algo estava prestes a explodir se tornou incisiva. Não sou só eu que carrego segredos, Afonso. Existe alguém que... Você deve entender que não está neste restaurante por acaso. E antes que alguém pudesse digerir o que foi dito, o celular de Tiago vibrou, e ele o retirou do bolso. Seu rosto se desfigurou em espanto ao ler a mensagem. As palavras não apenas o chocaram, mas pareciam gravadas em um ferro ardente. Não, isso não é possível, murmurou. Tiago, o que é? O que está acontecendo? Carlos exigiu, sentindo o abismo de incerteza se abrir cada vez mais diante dele. Meu Deus! Afonso, você precisa ouvir isso. A ansiedade na voz de Tiago moldava uma nova camada de desespero. A mãe de Afonso, a mulher que você pensou ser a verdadeira ordem do culpado, é, na verdade, a responsável por uma parte fundamental desse esquema. Os olhos de Afonso se alargaram em descrença. Não, isso não pode ser verdade. Ele se aproximou de Tiago, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. Ela sempre me disse que lutava contra os demônios do passado, que o que aconteceu com meu irmão foi um erro, que ela foi salva das garras de quem controla isso tudo. Não foi um erro, Afonso, Tiago gritou, a urgência moldando suas palavras. Ela é quem determinou que Paulo fosse o inocente em meio ao fogo cruzado, e ela te escondeu isso pois sabia que você faria de tudo para protegê-la. O ar tornou-se espesso, a verdade se espalhando como uma névoa tóxica. Carlos observou a transformação se desenrolar nos olhos de Afonso, o chocar de suas expectativas batendo contra a realidade crua. A ligação que eles tinham, construída sobre verdades ocultas, estava se dissolvendo diante deles. Infelizmente, antes que pudessem processar a avalanche de revelações, um estrondo interrompeu o momento. A porta foi arrombada violentamente. 3 figuras armadas entraram, e a escuridão do exterior moldou uma nova e terrível ameaça àquele diálogo, como demônios vindos do nada. Vocês estão gastando tempo demais, gritou uma das figuras. O metal reluzindo na luz fraca enquanto olhava ameaçadoramente para Carlos, Afonso e Tiago. Seus segredos não vão permanecer enterrados por muito tempo. A conexão entre os 3 homens se tornou um laço frouxo, as verdades e mentiras espiralando em um jogo mortal. Carlos percebeu que a revelação de Tiago poderia ser maior do que imaginava. E a luta contra a escuridão tinha começado, mas agora eles estavam mais cercados do que nunca. Enquanto a figura avançava, a batalha que se desenrolava em suas almas agora ecoava nas ruas. E a última coisa que Carlos viu antes que tudo se tornasse um caos foi Afonso olhando para ele, seus olhos brilhando com um novo entendimento. Tudo o que ele pensava ser a verdade poderia ser apenas a ponta de um iceberg. A tempestade não era apenas externa, era uma guerra do que se escondia sob a superfície de cada um deles, e eles não estavam prontos para o que viria a seguir. O ar estava pé. As palavras de Tiago ressoavam como um tambor distante, enquanto o estalo da gaveta da mesa paralisava a atmosfera. Quem são vocês? A voz da figura cortou como uma lâmina. Os olhos oblíquos das figuras armadas analisavam cada movimento, a pressão crescendo como um cão de caça prestes a abocanhar. Vocês acham que podem se esconder? Sabemos exatamente o que estão tramando. Afonso, um misto de fúria e desespero, deu um passo à frente. O que você quer de nós? Ele gritou. Mas mesmo sua bravura parecia pequena frente ao aço diante deles. O restaurante, um templo de segredos, estava prestes a se tornar um altar de sacrifícios.
Teremos a verdade, uma das figuras disse, tirando o capuz. O rosto era familiar. Era Cláudia, uma ex-colega de Carlos. Alguém que deveria ter sido um apoio, mas desaparecera após uma operação desastrosa meses atrás. Cláudia, o que está acontecendo? O choque cintilou nos olhos de Carlos, como se a luz tivesse se apagando. Você está viva? A pergunta é, você está pronto para a verdade? Cláudia olhou fundo nos olhos de Carlos, como se pudesse ver através de sua alma. Seu amigo Paulo não é apenas um bode expiatório. Ele está muito mais envolvido do que você imagina. Afonso hesitou, a confusão estampada em seu rosto. Cada palavra de Cláudia despejando mais dúvida em sua mente. Do que você está falando? Ele sempre soube o que estava acontecendo, Cláudia disse, a voz firme. E não era só por lealdade. Estava sobrevivendo a um jogo muito maior. Estamos aqui porque precisamos que você entenda. A luta não é entre você e Paulo, mas entre todos nós e um sistema que quer nos eliminar. Os rostos de Afonso e Carlos se tornaram uma máscara de incompreensão. O restaurante estava agora cercado por sombras, ecos de traição pairando no ar. Cláudia agitava seus braços, tentando reunir a atenção deles. Você não sabe, Afonso. Você realmente não sabe. Ela gritou, a tensão batendo como um tambor. Sua mãe. Ela não é apenas uma mãe, mas alguém profundamente enredada nesse esquema de poder. O que Paulo fez e a mentira que você abraçou, tudo está conectado a uma rede de corrupção que se estende muito além do que vocês podem ver. O chão pareceu se abrir sob Afonso. Suas pernas vacilaram. Não, minha mãe. Não pode ser verdade. Seu grito ecoou em um desespero profundo, como se tentasse desfazer uma verdade que o esmagava diabolicamente. Ela foi uma das arquitetas, Afonso. Ela planejou tudo isso. As palavras de Cláudia eram facadas no coração dele. Carlos engoliu em seco, reconhecendo o horror na revelação. Cada pequeno detalhe do passado agora caía no lugar de maneiras com que nunca poderia ter sonhado. O vínculo, que parecia inquebrável, estava prestes a ser despedaçado, e a tempestade externa parecia um mero reflexo do turbilhão emocional dentro deles. Tiago, ao lado, observava angustiadamente, incapaz de entender todo o alcance da revelação. Você está mentindo, Cláudia. Isso não pode ser. Ele tentou intervir, mas a verdade tinha a força de um furacão. E eu não sou a única que sofreu com a verdade. Cláudia falava agora com o peso de 1000 dores. Todos nós somos vítimas de uma guerra que não escolhemos. E agora, a única possibilidade de sobrevivência está em unir forças, não em lutar entre si. Mas o que poderia significar essa união quando a confiança estava em ruínas? As figuras ao redor se prepararam para avançar, a atmosfera carregada de um pressentimento. Carlos, Afonso e Tiago estavam alinhados em um novo tipo de aliança. Uma que eles não poderiam ter previsto, mas precisavam-se mais do que nunca. Vocês querem a verdade? Preparem-se. Não será fácil, e alguns de vocês podem não sair daqui com o que acham que têm. Disse Cláudia, sua voz soando feroz e decidida. E então, no instante em que o tempo pareceu se congelar mais uma vez, um estrondo ecoou do fundo do restaurante. A porta dos fundos se abriu de uma vez,
revelando uma nova e sinistra figura. Uma sombra se apresentou, a luz revelando um rosto familiar. Alguém que Carlos jamais esperaria ver novamente. Era Vítor, o mentor de Carlos, a figura que havia desaparecido na noite em que toda a operação começou. Com um sorriso cruel, ele disse: "A verdade nunca foi o seu forte, Carlos. Mas seja bem-vindo ao jogo." A sala se iluminou numa nova realidade. E a tempestade não era apenas externa. Era uma guerra total de verdades, mentiras, alianças e traições. E Carlos sabia que agora, mais do que nunca, nada seria como antes. O que havia permanecido oculto estava prestes a estourar, e ele estava no centro da tempestade. E enquanto as luzes começaram a piscar novamente, Carlos percebeu que o verdadeiro inimigo poderia estar mais próximo do que jamais imaginou. O ar no restaurante se tornava insuportável, a tensão pulsando como um batimento cardíaco prestes a estourar. Carlos sentiu as palmas suadas, enquanto Vítor entrava. A mente dele girava, cada pensamento um eco distante da realidade que conhecia. "Vítor, o que você está fazendo aqui?" A incredulidade na voz de Carlos soou mais como um grito do que uma pergunta. O passado e o presente colidiam em uma sinfonia caótica, e a batida da chuva batendo contra o vidro parecia apontar para o abismo que se abria diante deles. "Estou aqui para pôr um fim no que vocês não conseguem ver." A voz de Vítor era carregada de um peso que fazia tremer a estrutura da aliança que Carlos e os outros estavam tentando formar. "Vocês estão jogando um jogo perigoso. E essa conspiração é mais profunda do que qualquer um de vocês imagina." A anotação em suas palavras reverberou na mente de Carlos, enquanto Afonso e Tiago trocavam olhares, cada um tentando decifrar o sentido da cena que se desenrolava rapidamente. A cena mudava de repente, quando o olhar de Vítor se fixou em Afonso. "E você", Vítor disse, indicando Afonso, "não sabe a verdade sobre sua mãe. Ela não é apenas uma jogadora nesse jogo. Ela é a peça central." Afonso recuou, os olhos se estreitando enquanto a incredulidade transformava sua expressão. "O que você está dizendo? Minha mãe nunca faria isso. Ela sempre me ensinou a lutar contra a corrupção." "E se eu te disser que ela está no centro disso tudo? Que ela se vendeu quando se tornou cúmplice da estrutura e que Paulo é só uma peça de um tabuleiro muito maior?" Vítor se inclinou, a tensão palpável, crescendo como um gás explosivo. O silêncio no restaurante era como um grito chocante. Os olhares se encontravam, cada rosto refletindo a dúvida, a raiva e a traição. Tiago, ainda incrédulo, balançou a cabeça. "Isso é impossível, Vítor. Você está apenas tentando manipulá-los." "Não estou manipulando ninguém, Tiago. A verdade é dolorosa demais, mas deve ser ouvida. Eu mesmo estive profundamente envolvido até descobrir que aqueles que controlam tudo estavam jogando com vidas. O que aconteceu no passado estava ligado a um plano. Cada movimento era calculado." Carlos, o queixo apertado, finalmente decidiu agir. "Se isso for verdade, precisamos de provas. Precisamos confrontar sua mãe, Afonso." Mas antes que a tensão pudesse se dissipar, o telefone de Vítor vibrou com força e seu olhar se endureceu, como se revelasse um segredo cabal. "Não,
Não agora. A voz dele tremeu, e Carlos notou um pânico refletido nos olhos de Vítor. A verdade está prestes a vir à tona, e não posso ficar. Eles estão vindo atrás de mim. Quem está vindo? Afonso gritou, mas já era tarde. Um rugido de motor cortou o silêncio da tempestade, e de repente, a porta da frente arrebentou com um estrondo. Saia da minha frente! Uma figura conhecida emergiu, armada e usando um colete à prova de balas. Era Laura, a antiga parceira de Carlos, a quem ele acreditava ter perdido em meio à confusão das operações policiais que mudaram seu destino. A luz quase mágica a seguiu, iluminando o rosto determinado e o olhar calculado. Laura! Que você está fazendo aqui? Carlos sentiu seu coração disparar. As revelações dolorosas se acumulavam, e ele percebeu que as ramificações eram muito mais profundas do que um simples jogo de poder. Simultaneamente, com um movimento rápido, Laura apontou a arma para Vítor. Você é um traidor, Vítor. A mãe de Afonso está prestes a se tornar o alvo de uma operação que desmontará sua base de corrupção, e você não pode impedi-la. O céu parecia desabar, enquanto a sala se enchia de murmúrios e olhares atordoados. Carlos piscou, o mundo se desdobrando em perguntas não respondidas. Era um trem descontrolado, cada escolha transformando mais e mais tudo o que conheciam. Você se juntou a ela? Vítor gritou, irrompendo como um lobo encurralado. Você pensou que poderia escapar? As vozes se elevaram em meio ao caos, e o almoço virou um campo de batalha emocional. O peso do amanhã pairava no ar, e Carlos percebeu que cada revelação, faltavam segundos para uma escolha. Tensos, Afonso e Carlos se entreolharam, os corações correndo em meio à tempestade. O verdadeiro inimigo surgia em múltiplas faces, e o que estava escondido no mais profundo do passado tornava-se o divisor de águas de suas vidas. Um novo jogo logo começaria, e a luta pela sobrevivência nunca fora tão intensa. Agora, qual será o seu próximo movimento? Laura perguntara, os olhos embutidos de determinação, antes da cortina de incerteza despencar novamente sobre todos eles. A tempestade estava longe de acabar, e o verdadeiro jogo mal havia começado. O clima no restaurante era como um copo d'água prestes a transbordar, e a tensão pulsava tão forte que quase parecia palpável. Carlos respirou fundo. O cheiro de café queimado, misturado à umidade do ar opressivo, tornava tudo ainda mais insuportável. Diante de Laura e de Vítor, o tempo parecia desmoronar em um silêncio carregado de promessas e ameaças. O olhar aflito de Afonso refletia a confusão. Ele estava a um passo de descobrir verdades que poderiam despedaçar seu mundo. Agora, qual será o seu próximo movimento? A voz de Laura era firme, mas a determinação dela parecia vacilar à medida que o caos se intensificava. O rosto de Vítor, geralmente seguro, agora estava distorcido pela angústia. Do lado de fora, a tempestade rugia como se ameaçasse derrubar o restaurante com sua fúria. Mas não era a natureza que os apressava. Era o peso do conhecimento que pairava entre eles. Antes que alguém pudesse responder, um barulho estrondoso cortou a conversa. A porta dos fundos se arrebentou com força, estilhaços de madeira voando como estalos de um tiro. Carlos virou-se, o coração pulsando como um tambor de guerra, e viu uma sombra avançando. Era um grupo, cercando-os, e a luz fraca iluminava seus rostos, revelando uma expressão de determinação letal.
Vocês todos estão presos! Ninguém se mova! Gritou um homem, com um distintivo em destaque. A figura era imponente, mas o que realmente chamou a atenção foi o olhar inconfundível. O rosto era de alguém que Carlos conhecia muito bem. Era Rafael, seu ex-parceiro, aquele que fora dado como desaparecido há mais de um ano. Rafael, o que você está fazendo aqui? A incredulidade cortou a voz de Carlos, o caos se transformando em uma avalanche de emoções contraditórias. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Rafael se aproximou rapidamente, segurando um tablet que emitia uma luz azulada. Você não entende. A situação é muito pior do que pensávamos. A conspiração vai além de Vitor ou de sua mãe, Afonso. Há gente aqui que não pode confiar, até mesmo em você. Ele fez uma pausa, como que para deixar as palavras aterrorizantes afundarem em suas mentes. Tem alguém perto de nós. Alguém que está manipulando tudo isso. Uma pessoa que conhecemos muito bem. Carlos sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. O que você está dizendo, Rafael? Cada palavra parecia pesada como chumbo. E Laura, ao seu lado, arregalou os olhos. É a verdade. Tem uma pessoa dentro da força policial que está tramando tudo isso desde o começo. Então, quando Vitor aparece, e sua mãe também, não são apenas coincidências. Elas têm ligações com os planos da máfia que opera por trás da cortina. Ele olhou para Afonso, um misto de pavor e revelação nos olhos. Afonso, você precisa entender que isso tudo se entrelaça. Sua mãe, ela fez algo que vai mudar tudo. Afonso hesitou, fitando o chão. O que você quer dizer com isso? Eu não consigo entender. Você não sabe a verdade sobre quem ela realmente é. Sua mãe não é uma vítima, Afonso. Ela é a líder dessa operação. Rafael gritou. A urgência é inconfundível em sua voz. Ela se juntou aos que manipulam tudo isso, e você e Paulo foram peões no jogo dela. Uma lâmina fria atravessou o ar, cortando o silêncio repentino. A expressão de Afonso se transformou em horror absoluto. Não pode ser verdade. Minha mãe sempre esteve ao meu lado. As palavras saíram entrecortadas, como se tivesse tentando resistir à convicção avassaladora. Acredite em mim, Afonso. Eu não sou seu inimigo. Estou tentando salvar você de ser um peão nesse jogo de peças. Rafael, com o olhar fixo, parecia quase desesperado. Carlos observou o desmoronamento de uma aliança que ele pensou que fosse inquebrantável. Ele ficou em silêncio, a mente a 1000 por hora, absorvendo cada palavra. Era impossível. A mãe de Afonso, como cúmplice desse mundo de traições, e então a necessidade de confiar em Rafael, o homem que havia desaparecido, surgiu com uma urgência implacável. O ritmo acelerado da rainha na tempestade se intensificou, cortando ainda mais o ar. O passado e presente colidiam em um espaço limítrofe, e Carlos se deu conta de que o pesadelo apenas começava. Ele olhou para Afonso, que agora estava à beira do colapso, incapaz de ver o que o futuro traria. Um conflito interno estalava, e quando o olhar de Laura atravessou o espaço, o destino deles parecia cada vez mais incerto. E enquanto os mistérios se desdobravam, a pergunta ficou pairando no ar como uma nuvem prestes a desabar sobre eles. Quão longe chegarão para descobrir a verdade que moldara suas vidas? E o que restaria ao final dessa batalha tempestiva? O eco do passado ressoava nas paredes do restaurante, enquanto um novo capítulo da perseguição começava, mais obscuro e instigante
do que qualquer um poderia prever. O ar estava carregado, tenso como um cabo prestes a romper. Os olhares fixos, cúmplices e incrédulos, pulsavam entre Carlos, Afonso, Laura e Rafael, enquanto a verdade reve. Minha mãe, ela... Afonso balbuciou, a voz esvanecendo em desespero, os olhos já marejados refletindo uma fragilidade nunca vista antes. A sala tremeu com o peso de sua incredulidade. Quando uma das luzes oscilou, parecia que a própria estrutura do restaurante estava prestes a desmoronar sob o peso das revelações. Rafael, com a respiração ofegante, insistiu. Afonso, escute. Você precisa olhar além do que foi lhe mostrado. Sua mãe, ela está envolvida nessa teia de traições e precisa ser parada antes que destrua tudo. No entanto, antes que Afonso pudesse processar a avalanche de informações, uma explosão de luz branca iluminou a sala, cortando suas sombras como uma faca quente. A porta dos fundos se estalou, e o som do vidro se estilhaçando ecoou nas paredes desgastadas. Uma figura encapuzada, envolta em fumaça, avançou rapidamente, sua silhueta se destacando com agressividade. Calem-se! A voz da figura reverberou como um trovão, dominando o espaço. A tensão cresceu como um grito sufocado, enquanto todos os olhares se voltavam para a nova intrusa. O jogo de vocês acabou. Uma risada estrondosa, fria e manipuladora ecoou, e a figura revelou um rosto familiar a todos. Tia Margarete! Afonso não pôde evitar exclamá-la. A confusão se transformando em horror enquanto a estranha conexão se estabelecia. Sim, meu querido. Surpreendido, a expressão dela era um misto de felicidade e desprezo, como se estivesse apresentando um espetáculo. Tanto tempo na escuridão, e aqui está você, finalmente descobrindo a verdade. Os músculos de Carlos se contraíram, a revelação derrubando a sensação de alucinação. A exemplificação de todos os pesadelos dançava diante de seus olhos. Você estava com ela o tempo todo. Carlos se adiantou, sua raiva explodindo como uma chama. Você era parte disso, Margarete. Como pôde? Parte? Eu sou a mente, Carlos. A mãe de Afonso, aquela que vocês consideravam uma sobrevivente, sempre soube desses esquemas. Tudo isso é um jogo de manipulação. Cada um de vocês foi usado como peão no meu tabuleiro. O olhar dela refletia uma loucura contida, como um artista aprimorando sua obra-prima. A sala vibrava com a intensidade emocional que preenchia o espaço. Afonso recuou, os olhos arregalados. Você não pode estar falando sério. Minha própria mãe? Como ela pôde? Porque ela é tão boa em esconder seus segredos, quanto vocês são bons em não ver a verdade. E agora, deixem-me simplificar para vocês. A única razão pela qual Paulo foi capturado, fui eu quem o entregou. Um sacrifício necessário para manter o controle. Um silêncio mortal se instalou, cada segundo pesando no ar como um fardo insuportável. Carlos e os outros mal conseguiam processar a enormidade da traição. Margaret era a chave para tudo, a manipulação, a corrupção. Um sacrifício necessário para manter o controle. Um sacrifício necessário para manter o controle. Seriam eles apenas marionetes nas mãos dela? Gritou Laura, o braço em posição de defesa. As luzes vacilaram novamente.
como se a própria realidade estivesse agonizando sob o peso da revelação. Laura, o braço em posição de defesa. As luzes vacilaram novamente, como se a própria realidade estivesse agonizando sob o peso da revelação. Fui eu quem o entregou. Um sacrifício necessário para manter o controle. Um sacrifício necessário para manter o controle. E, naquele momento, a Tony tribota de silêncio estava aí, e naquele momento, Aida seguiu. Então, Aida seguiu. Una-se a mim, e não haverá limites. Continuarei a ajudar sua mãe e Paulo. Ou caso contrário, você e seus amigos sairão daqui em caixões. Um estremecimento percorreu a sala. Cada palavra dela ecoando como uma sentença de morte. Afonso, agora tomado de um frenesi misto de raiva e desilusão, se viu diante de uma escolha que poderia desmantelar o que sobrava de sua família. E nesse exato momento de clímax, uma explosão de sirenes cortou a noite, ecoando com urgência. Os seguranças chegaram. Margarete sorriu, mas a verdadeira batalha apenas começava. Se vocês pensam que estão prontos para lidar com a verdade, então venham. Preparem-se, porque tudo o que achavam saber estava apenas começando a se desdobrar. A tempestade interior revela mais do que suas sombras. A sala explodiu em caos, a tensão agora insustentável. O que viria a seguir transformaria tudo o que conheciam em fragmentos. Acordos quebrados, alianças se rompendo, e no centro disso tudo estavam eles, à beira de um precipício que poderia arrastá-los todos para o abismo. E agora a pergunta pairava no ar: quem sobreviveria na guerra de segredos e mentiras? A tensão pairava no ar, como um fio prestes a romper. Ouvia-se o tamborilar da chuva batendo contra as janelas, a luz dos fluorescentes piscando em um ritmo frenético, como se o próprio espaço estivesse nervoso. Carlos mal conseguiu processar a revelação devastadora de Margarete, e a urgência de suas palavras ecoou como um eco aterrador em sua mente. Vocês estão cercados, gritou Rafael, seu tom cortante quebrando a atmosfera pesada. A sirene lá fora se aproximava cada vez mais, os gritos da rua se adicionando à música da tempestade. A figura de Margarete se destacava, absolutamente imersa em seu papel de manipuladora, enquanto Afonso, paralisado pela dor, olhava para a tia como se ela tivesse desmoronado sua vida. Calem-se! Margarete se elevou, os olhos brilhando com uma fúria quase demoníaca. Sua presença era opressiva, como um peso que esmagava qualquer tentativa de discussão ou negação. A verdade é um luxo que vocês não podem se dar ao direito de ignorar. Mas no meio do agito, outro som cortou a confusão. Um leve clique, como uma trava se fechando. Todos congelaram, até mesmo Margarete. Os olhos de Laura se arregalaram, e um frio intenso percorreu a sala ao mesmo tempo que a figura de um homem emergiu nas sombras. Você fez um bom trabalho, Margarete, o homem disse, sua voz profunda e suave, ecoando nas paredes sujas do restaurante. Ninguém se movia. A luz mal iluminava seu rosto, mas o que alguns podiam ver era uma marca familiar, um distintivo, um símbolo que Carlos reconhecia bem. Mas a verdadeira chave não está na sua maldade, mas na incompetência de todos vocês. Alex, Carlos sussurrou,
um choque percorrendo seu corpo. O homem, antes amigo e companheiro de Carlos da força policial, estava de pé ali, muito vivo, muito presente. Você está do lado deles? Do lado de quem? Alex sorriu, mas não era um sorriso de amizade. Era um sorriso de triunfo. Eu sempre estive lutando do lado certo. Infelizmente, você e seu grupo de desajustados são apenas cobertura para o verdadeiro crime acontecendo aqui. À medida que os olhos se arregalavam em incredulidade, Afonso finalmente conseguiu falar, a voz dele soando rouca e tremulante. Fale, o que você realmente quer? Você, Afonso, Alex disse, os olhos dele cintilando com uma ferocidade sombria. Você é a chave para tudo. A cadeia de negociações começou há muito tempo, mas seu destino estava reservado. Você sempre foi o eleito para levar essa operação a um novo patamar. Carlos sentiu o impacto, como se as palavras atravessassem sua alma. A verdade de Alex ressoava como um tiro disparado, e enquanto os fragmentos do passado e do presente se entrelaçavam, uma nova camada começou a se desenrolar. Ele não pode ser sério, Laura balbuciou, o rosto esbranquecido pela revelação. Você está mentindo, Alex. Afonso não pode ser parte de tudo isso. Os mentirosos sempre se escondem sob o manto da inocência, Laura. Afonso é mais poderoso do que imagina, Alex disse, com um tom triunfante, como se estivesse revelando um jogo que apenas ele conhecesse. E é hora de quebrar as correntes que o prendem a uma vida de mediocridade. Enquanto todo mundo lutava para digerir a severidade da situação, Margarete se uniu a Alex, seus rostos distantes, quase como um teletransporte de uma realidade alternativa. Nós sempre soubemos que a verdadeira luta era contra aqueles que menosprezavam o poder dentro de você, Afonso. Juntos, você e eu podemos mudar tudo. Afonso, aturdido, recuou. Você está dizendo que eu sou parte disso? Sim, Alex sorriu, os olhos brilhando de ambição. E aceitar essa verdade é seu único caminho em frente. Ou se une a nós, ou é eliminado. Os rostos ao redor foram preenchidos pela intensidade de uma expectativa maligna e traiçoeira. A tensão era palpável, quase insuportável. Carlos olhou para Afonso, o que restava de sua antiga amizade se dissolvendo nas trevas. Você não pode acreditar nisso, Afonso. Não é você. Mas a expressão de Afonso começou a mudar. Uma centelha de dúvida substituindo a incredulidade. Talvez eu seja. A resposta dele cortou como um estilete, revelando a fissura entre irmão e irmão, cúmplice e traidor. O ruído da sirene se intensificou. Um lembrete sinistro de que o tempo estava se esgotando. As sombras começaram a se mover, e Carlos percebeu que a verdadeira batalha não estava apenas nas verdades ocultas, mas na luta do próprio Afonso por sua identidade. E agora, Carlos? A pergunta de Laura cortou o ar pesado. O que faremos a seguir? O olhar de Carlos se fixou em Alex e Margarete, a traição agora exposta no centro da sala. A decisão estava sobre eles. No entanto, enquanto as portas se fechavam e a tempestade rugia lá fora, a verdadeira escolha a ser feita poderia não ser apenas entre aliados ou inimigos, mas entre um futuro impensável
e a devastação total. Eu não vou deixar o poder corromper você, Afonso, Carlos disse, a determinação tomando forma em suas palavras, mas já sentia a batalha perdida. Enquanto a tempestade balançava a estrutura do restaurante, a pergunta pairava no ar, aflita e ressonante. Até onde alguém iria em busca da verdade? E qual seria o preço a pagar quando a verdadeira identidade de cada um se revelasse por trás das sombras? O clima estava tenso. Um silêncio pesado envolvia todos no restaurante, enquanto os olhares se cruzavam, carregados de emoções conflitantes. Carlos sabia que sua mãe não pode ser parte disso. O desespero na voz de Carlos era claro, mas Afonso parecia dividido, os olhos fixos em Margarete, que sorria com o ar de triunfo. Você tem de entender, Carlos. Afonso finalmente falou, sua voz tremendo. A verdade está vindo à tona. Não sei mais em quem confiar. O peso de seu dilema era palpável, e cada palavra parecia dilacerar sua alma. Margarete se adiantou. Afonso, você tem um poder que precisa ser reivindicado. Junte-se a mim, e juntos mudaremos tudo isso. Rafael, ao lado de Carlos, olhou para Afonso. Sua expressão era de frustração e preocupação. Não, Afonso. A escolha não deve ser entre poder e família. Isso não é o que você deseja. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo, e a fumaça das luzes externas adentrou o restaurante. A sirene da polícia estava próxima, um sinal de que o tempo estava se esgotando. Eles estão aqui, Laura gritou. A urgência em seu tom era inegável. Afonso olhou em volta, como se estivesse finalmente se libertando da névoa da confusão. Chega! Não vou deixar ninguém brincar com meu futuro. Não vou me unir a vocês. A decisão estava tomada. O espaço parecia parar, e a determinação na voz dele soava mais forte do que qualquer grito. Margarete franziu o senho, furiosa. Você vai se arrepender disso, Afonso. Eu vou lutar pela verdade, não pelo poder. Afonso disse, e a intensidade de suas palavras ecoou no espaço. Carlos pôde sentir que seu amigo finalmente estava se encontrando. Era seu momento de se reinventar, de tornar-se o homem que queria ser. A polícia se aproximando. Rafael e Laura se prepararam para agir, enquanto Margarete olhava para Alex, buscando uma saída. Mas a determinação da equipe agora era inquebrantável. Juntos, eles correram para a saída, desafiando a tempestade que rugia do lado de fora. No caminho, Carlos olhou para Afonso, que parecia alguém novo, aliviado por finalmente ter tomado sua decisão. Vamos acabar com isso, de uma vez por todas, Carlos disse, um sorriso rasgado brotando em seu rosto. Um vislumbre da esperança que ainda existia. Enquanto passavam pela porta externa, as luzes da polícia iluminavam os rostos cansados, desolados, mas renovados. Eles tinham sobrevivido a uma tempestade de mentiras e traições, mas agora estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente. E como o silêncio se instalou por um instante, Afonso fez um gesto. O passado pode nos ter moldado, mas somos nós que decidimos o nosso futuro. As palavras ressoaram, deixando uma promessa no ar. Então, diante de um novo amanhecer, o grupo começou sua caminhada. A estrada à frente era incerta, mas agora, com suas decisões firmes e corações revitalizados, eles estavam preparados para lutar pela verdade que mereciam. No epílogo daquela noite,
Um pequeno objeto que Afonso deixou cair enquanto caminhavam brilhou por um momento sob as luzes da cidade. Era uma corrente que ele pensava estar perdida para sempre. Agora uma marca da nova promessa de sua vida. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Este é o momento para demonstrar seu apoio de verdade. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio.